Se você tem interesse em estudar inglês no Canadá, fica com a gente, porque na primeira entrevista da Route Fluency, nosso convidado vai estar contando como foi a experiência dele. Antes da gente começar, o nosso convidado vai se apresentar pra gente. Eu sou o Kleber, tenho 27 anos, sou brasileiro, realizei um intercâmbio para o Canadá em 2015 e hoje estarei aqui falando um pouco sobre minha experiência. E como é que surgiu essa sua vontade de ir para o Canadá? E conta pra gente como é que estava a sua situação na época. Você estava estudando, estava trabalhando? Então, eu era recém-formado e a economia do Brasil não estava legal e eu aproveitei essa oportunidade para viajar, fazer um intercâmbio e tentar aprimorar meu inglês, que é uma língua fundamental para a indústria onde eu trabalho, que é a indústria de petróleo. E por quanto tempo, mais ou menos, você decidiu fazer seu intercâmbio? Bom, eu optei por realizar meu intercâmbio por 3 meses. Por 2 motivos, porque eu não escolhi mais ou menos. Antes disso, eu fiz uma pesquisa com o pessoal da minha área de trabalho, do meu estágio, com meus amigos, meus colegas, minha família, e todos que tiveram uma experiência de poder realizar um intercâmbio, falaram que 1 mês ou 2 meses até não era suficiente para você ter uma evolução desejada, né? E por que eu escolhi também, eu me limitei a 3 meses? Porque, como eu falei, eu realizei o intercâmbio no primeiro semestre de 2015 e eu queria estar no segundo semestre aqui no Brasil porque eu já estava visando uma oportunidade de realizar uma pós-graduação ou até uma oportunidade de trabalho, porque é o período que abre mais processos seletivos para trainee e essas coisas. Então eu optei por 3 meses porque eu achava que era um tempo necessário para eu ter uma evolução que eu queria. E ao mesmo tempo eu estaria aqui no segundo semestre de 2015 para alguma oportunidade que eu ia seguir a carreira. E você considera esse período de 3 meses que você ficou lá suficiente para aquilo que você queria? Olha, no quesito inglês, eu acredito que minha evolução foi extraordinária. Eu cheguei num nível que eu acho que talvez eu não chegaria se eu estivesse estudando inglês aqui no Brasil. Porém, caberia ficar um pouco mais. Que eu gostaria de conhecer diversos lugares que eu não tive oportunidade por causa do curto período, e outra também que talvez eu pudesse evoluir um pouco mais, até em questão de vocabulário e por entre essas e outras coisas. E antes de você ir para lá, você teve dificuldade conseguindo todos os documentos que você precisava? Como é que foi? É um ponto forte, porque a documentação eu tive bastante dificuldade, não por causa da demanda, mas por causa do curto período que eu tive, porque eu decidi em cima da hora. Porque, como eu falei anteriormente, eu queria, no segundo semestre, estar aqui no Brasil. Então, eu corri atrás da documentação para poder viajar e isso ser cumprido. E devido a esse curto período, esse curto prazo, eu contratei um despachante que facilitou essa retirada de documentação, a questão de visto, porém, o custo foi elevado. E, inclusive, o último vídeo da Route Fluency, que foi sobre documentação, poxa, teria me ajudado bastante, eu teria feito com calma, de maneira particular, e teria economizado de maneira absurda o custo que eu tive nessa parte de documentação. A gente fez esse vídeo justamente para isso, né? Porque eu também tive essa dificuldade. Sim, me ajudou e me ajudaria bastante. E depois que você viu toda a documentação, você foi lá para o Canadá, mas conta pra gente qual foi a sua sensação em relação ao idioma. Você teve alguma dificuldade? Olha, antes de realizar o intercâmbio, eu já era formado em inglês e eu considerava que eu tinha um nível avançado. Então, eu acreditava que quando eu chegasse no Canadá ou qualquer outro país que falasse inglês, eu não teria uma dificuldade. Porém, até me surpreendi que eu tive um impacto negativo, que na primeira prova de nivelamento, que é a primeira prova inicial que qualquer curso de idioma tem, eu não fui muito bem. E, na verdade, eu não fui como eu desejava. E eu acredito que isso foi por causa da minha falta de prática, minha falta de vivência da língua. Então, como isso é verdade, que em 1 semana, na próxima prova de nivelamento, eu tive uma evolução absurda. Foi questão de adaptação mesmo, falta de prática mesmo, acredito. Entendi. E agora que a gente já falou da parte do idioma, fala pra gente um pouco se você sentiu dificuldade em relação à cultura e aos hábitos alimentares. Olha, em relação à cultura dos canadenses, principalmente, ou das outras pessoas, como eu fiquei em Toronto, e é uma cidade que tem diversas nacionalidades, diversos cidadãos de diversas nacionalidades, e eu não tive dificuldade nenhuma. Um povo super atencioso, super carinhoso, educado.
E a única dificuldade mesmo foi na questão alimentar, que Sério? o povo lá eles não almoçam, né? Eles comem sanduíche. E eu tenho o costume de sempre almoçar, eu até deixo de jantar, mas almoçar pra mim era fundamental. E lá, trocar isso por um sanduíche de pasta de amendoim, inicialmente foi difícil. Enjoa de sanduíche de pasta de amendoim? Inclusive, comia esse sanduíche e sempre gastava um pouco a mais pra me alimentar o suficiente pra... Exatamente. A sede não, a fome, né? E como é que foi em relação ao dormitório? Você ficou em homestay, ficou no dormitório de alguma faculdade, como é que foi? Isso foi uma dúvida que eu tive antes de realizar o intercâmbio. Tanto que eu pesquisei junto com amigos e familiares que já realizaram o intercâmbio e optei por homestay. Porque muitos me aconselharam, porque a família fica o tempo inteiro em contato com você. E eu tive a sorte de pegar uma família super atenciosa, ou seja, quando eu chegava do colégio, eu sempre tinha a oportunidade de contar meu dia, eles fizeram um churrasco, reuniram a família, pude conhecer diversas pessoas, então eu optei por ficar em homestay e por essa questão de chegar em casa e ter alguém conversar e poder praticar mais, né? Entendi. Era um ponto positivo que eu achava nisso. Que era o melhor, né, do homestay, digamos. Sim, eu acho que sim. E você ficou em escola ou em universidade? Então, eu fiquei em uma escola específica para inglês. Quer dizer, na verdade, eu dividi meu período que eu fiquei lá em 3 meses em 2 escolas. Uhum. Fiquei 2 meses numa escola estudando inglês geral e 1 mês estudando inglês específico na indústria de petróleo. E as 2 escolas tinham a rotina parecida. Chegava na parte da manhã e saía às 3 da tarde. Tinha outro plano, outro pacote que era mais intenso, que saía no final de tarde, mas por questão de custo eu optei por essa de 3 da tarde. E relacionado à primeira escola, inglês geral, eu achei sensacional. Eles tinham uma prova de nivelamento toda semana, forçava você, não é forçar você a estudar, eles te davam um apoio, que você conseguia evoluir cada vez mais. Eles fortalecem muito o seu, como se diria, o listening, reading e speaking, tipo, em todas as categorias. A técnica que utilizou nessa escola de inglês geral foi fundamental para a minha evolução. E a outra inglês que foi específica para a minha indústria, que eu achei interessante, porque eu aprendi diversos vocabulários específicos de engenharia de petróleo em inglês, que eu estava já acostumado com muitas vocabulários desse em português e tive esse acesso a essas palavras em outro idioma, que para mim foi muito legal também. E aqui embaixo na descrição a gente vai estar colocando onde que o Cléber ficou, para se você quiser verificar a informação, aí a dica dele já está fundamental. Agora conta pra gente como é que foi a sua relação com as pessoas de lá. Bom, esse tópico é interessante. Eu posso dividir a relação, o convívio com as pessoas em 2 grupos. Um grupo que é a convivência com os alunos e com os professores da escola que eu fiquei, que, poxa, foi perfeito. Porque os professores super atenciosos, conforme eu tinha dito anteriormente, e os alunos estavam lá para aprender, estavam lá para falar, igual a mim. Então, eu fiz diversas amizades com europeus, com o pessoal aqui da América do Sul e asiáticos em geral. Então foi muito bom, o convívio foi perfeito, é uma amizade que eu tenho contato até hoje. E o outro grupo que eu separaria é o contato com os nativos, o convívio com os nativos. Apesar, como eu também tinha dito, eles são super atenciosos, são super solícitos, são super educados, porém, como eu te disse, assim, fazer uma amizade com eles, eu tive uma certa barreira, eu achei um pouco fechado o povo canadense. E até recebi alguns conselhos, se eu tivesse até ficado um período maior, eu talvez tentaria essa técnica, digamos assim, que era fazer atividades físicas, conviver com eles nas áreas de lazer, que aí eu acho que eu teria a oportunidade de ter um contato maior com o pessoal nativo. Exatamente. Agora que a gente já cobriu essa parte, fala pra gente quais você acha que foram as suas 2 melhores experiências no Canadá. Só 2? Se você quiser pode falar mais. Cara, eu não posso descrever apenas 2, porque a experiência que eu tive no Canadá foi única. As amizades, as festas, até a evolução que eu tive, o crescimento pessoal, a responsabilidade, a maturidade que eu tive foi sensacional. Então, foi uma experiência perfeita, fiz diversas amizades. Não dá para escrever apenas 2, eu teria que escrever uma vida em 3 meses. Exatamente. Agora que a gente já cobriu as melhores partes que você achou do Canadá, você consegue falar pra gente, se lembrar de alguma coisa que foi ruim? Ruim? Qualquer coisa, uma coisa ruim. Eu tive uma experiência ruim lá.
Qual? Vou até contar um pouco para vocês. Como eu tinha dito anteriormente, eu fiquei em homestay. E a minha homestay, além de... Ela podia suportar 2 alunos. Então tinha eu em um quarto, a família, e eu tinha outro quarto para outro aluno. E no primeiro mês que eu fiquei nessa homestay, o meu irmão de quarto, digamos assim, ele era um japonês e ele era muito desorganizado. E a gente passou uns perrengues, ele chegou até a discutir com a família, era difícil de lidar. Pode dar um exemplo pra gente dessa desorganização? Pô, um exemplo rápido. Um dia eu tava lá escovando o dente, me arrumando pra ir pra escola. Ele bateu na porta desesperado e ele, tipo, o inglês dele ele é muito basicão. Então ele não conseguia se comunicar. Então ele foi lá falando, tentando falar a língua, tipo, tava apertado, no final das contas. E eu, tipo assim, não deu nem tempo de eu parar de escovar o dente, ou pelo menos cuspir e sair do quarto. Ele abaixou a calça e... Número 1 ou número 2? Ele lá o número 2, dentro do banheiro. Mas eu tive azar, porque essa história, acho que, tipo, pelo menos no meu grupo de amigos que eu formei lá, ninguém passou parecido. E isso não é também, pô, amigo... Algo comum. Independente de japonês, chinês, o pessoal ficou com... Mas foi tranquilo, que ele ficou só um mês. Depois veio lá um italiano, super gente boa. Então, acho que foi a única experiência que eu tive um pouco desagradável. É bom a gente até falar que não depende da nacionalidade, né? Como você falou. Com certeza. Isso é questão, acho que talvez de educação, pessoa, questão de... E também se a pessoa tiver um azar de, digamos, cair com alguém assim, ela tem a chance de trocar, né? Sim, tem a oportunidade de solicitar a troca. E tem sim. E você? Como você acha que vai ser a sua experiência no Canadá? Vá aqui embaixo e deixe seu comentário. E desde a sua perspectiva de hoje, você acha que o intercâmbio, considerando toda a sua vida pessoal, acadêmica e profissional, teve um efeito maior negativo ou positivo? Não, totalmente positivo. Esse intercâmbio, para minha vida, como experiência pessoal, primeiramente, foi uma experiência assim única. Eu vou guardar isso pro resto da minha vida. Cresci muito, amadureci muito, me considero uma pessoa muito mais responsável depois desse intercâmbio. E no quesito língua, o idioma que era o meu objetivo, cara, hoje, se eu não estou fluente, eu estou muito próximo da fluência. Eu sou capaz de entrar no mercado de trabalho, fazer uma entrevista para uma oportunidade, estou pronto. Então, e esse intercâmbio foi fundamental, digamos que foi, 90% para eu chegar no nível que eu estou hoje. Então eu aconselho para vocês que, se tiverem oportunidade, se a empresa tiver a oportunidade de pagar você um período para fazer um intercâmbio, aprender uma nova língua, cara, vai que vale a pena, você evolui de uma maneira assim, não dá nem para descrever. Eu aconselho muito. Agora, nessa parte, para quebrar um pouco o gelo, para a gente testar um pouco a nossa língua e aprender outras línguas, na verdade, que é sempre bom pra gente, que vai fazer a parte do trava-línguas. Tem 4 idiomas: inglês, espanhol, português e mandarim. Aí você pode escolher qual você quer tentar e falar o mais rápido possível. Pô, eu vou de mandarim. Topa o mandarim? Pô, então vamos ver. Com certeza. Quer ajuda ou consegue ler? Cadê aqui o... Pô, eu vou ler esses desenhos aqui. Tem aqui, o pinyin. Tá. Posso escolher um dos dois, né? Vou escolher o número 2 então, hein? Tá, vai. Vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês. Tá, é o mais rápido, né? É. Mama aqui, mama, 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 mama. Aqui, ó. Deixa eu ensinar. Esse aqui é chi. Então é mama, chi, ma. Mamã, mama, mama. Mama, chi, ma. Mamã, mama, mama. Agora é rápido. Mama, chi, ma. Mamã, mama, mama, mama. Até que tá bom, hein? Quer tentar o que agora? Espanhol? Pode ser espanhol. Espanhol tu tava mandando bem, só quero ver. Vamos lá. Pablito, clavo, clavito, que clavito, clavo, Pablito. Vamos lá. Pablito, clavo, clavito, que clavito, clavo, Pablito. Acho que eu vou. Vamos lá. Pablito, clavo, clavito, que clavito, clavo, Pablito. Acho que agora foi. Mais rápido agora. Vai. Pablito, clavo, clavito, que clavito, clavo, Pablito. Quase. Pablito, clavo, clavito, que clavito, clavo, Pablito. O que você tá querendo?
Boa. Bom, então espero que você tenha gostado dessa entrevista, tanto quanto eu gostei. Para mim foi um privilégio ter o Kleber aqui. Ele é meu amigo há muito tempo e eu não poderia contar coisas sobre o Canadá tão bem quanto ele, porque eu nunca morei lá. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like. A gente vai ter outras entrevistas contando sobre outras experiências, outros intercâmbios que você vai gostar bastante. E clica no botão aqui do lado para se inscrever na Route-Fluency. Se você quiser saber mais da gente, vai aqui embaixo na descrição. Vai ter um link para o nosso site. E é isso. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu, gente!